eu sou Karina Rodrigues. Eu vim falar sobre mapeamento de potencial. Por que a área de recursos humanos e os grandes líderes precisam fazer essa análise de talentos e principalmente de potencial nas empresas? Bom, a começar eu vou explicar a diferença entre análise de talento e análise de potencial. O que é potencial? Ter potencial é a capacidade da pessoa de assumir novas responsabilidades e responsabilidades ainda maiores, ou seja, está diretamente associado à capacidade da pessoa em subir para níveis hierárquicos maiores, certo? E o que é talento? Talento todo mundo tem, né? E talento está associado às capacidades, às habilidades e às competências do profissional. Então, quando uma área de recursos humanos tem um processo estruturado de mapeamento de potencial, é uma ferramenta importante para quê? Para que serve o mapeamento de potencial? Para alguns objetivos, para fins de análise de sucessão, então é a capacidade de você realmente fazer esse diagnóstico e poder desenvolver e poder ter ali um plano de sucessão estruturado dos futuros líderes da organização. É importante também para você direcionar e priorizar os treinamentos, os programas na empresa, ainda mais em épocas em que o orçamento está menor, e aí você precisa priorizar para quem você vai destinar, por exemplo, um programa de idiomas, um programa de desenvolvimento internacional, que você não tem como mandar a empresa inteira para fazer um programa. E como então fazer análise de potencial? Assiste aí no vídeo, retém aqui que eu vou contar um pouco para vocês a principal metodologia que eu já identifiquei, que eu já apliquei em algumas empresas multinacionais e que infelizmente a gente não aprende em MBA. Eu realmente acabei aprendendo na prática através dessa metodologia nessas empresas. Então, como que primeiro a gente identifica se a pessoa tem potencial? Primeira coisa, perguntar se o profissional tem a ambição de crescer, porque muitos profissionais, eles têm a plena consciência de que têm o objetivo de serem especialistas e não assumirem potencial de liderança na sua carreira. Então eu já vi grandes empresas desperdiçando tempo, dinheiro e tudo mais em mapeamento de talentos e potencial, onde nem sequer o profissional era perguntado e questionado se ele queria assumir essa posição de liderança no futuro. Então, ter dentro da análise, do assessment, que é comum dentro do processo de avaliação, do feedback frequente ao longo do ano, ter o gestor muito alinhado e próximo do empregado, tendo essas conversas sobre carreira, onde o próprio empregado ele vai sinalizar se ele realmente tem esse desejo de assumir uma posição de liderança ou não. Então esse é o primeiro ponto, a ambição do profissional. O segundo ponto é a habilidade e as competências. Realmente você também acaba vindo do gestor essa análise de potencial dentro da sua avaliação de desempenho. Então a gente precisa cada vez mais preparar os líderes atuais a saberem analisar o potencial dentro da empresa. E claro, ter o suporte do RH, ter ferramentas que realmente vão ajudar nessa análise, né, e nesse acompanhamento. Então, numa estrutura de RH Business Partner, por exemplo, o RHBP ele tem essa posição fundamental de estar conversando também como um elemento neutro dos empregados e acompanhar a carreira dos profissionais e realmente ter esse tipo de análise, esse tipo de acompanhamento. O que mais que também é muito importante, além da ambição e das competências, os valores, porque você vai elencar os futuros líderes da empresa nessa posição e aí você precisa saber se eles têm realmente um alinhamento de valores com aquilo que a empresa espera do futuro, com os comportamentos esperados. E daí tem um grande erro dos grandes executivos que colocam líderes que são muito bons tecnicamente, porém não apresentam a parte comportamental, ou seja, os soft skills que esse líder, que esse dono da empresa deseja que seja um comportamento esperado. E agora, para finalizar, eu vou apresentar a metodologia, que é uma metodologia simples, que é o 9 Box. Nada mais é do que um template, onde você tem
9 quadrantes, onde você consegue identificar se o profissional ele tem potencial, né? Onde o primeiro nível você identifica profissionais que são excelentes, que têm um alto desempenho, mas que não têm potencial, ou seja, as pessoas estão já na posição adequada, não têm potencial de subir em outros níveis. Mas isso é ruim? Não, não é ruim. Inclusive eu tenho diretores, né, já tive diretores que já estavam no nível máximo. Nem todo mundo tem potencial de continuar subindo, até porque uma empresa ela não é eternamente ali uma cadeia hierárquica sem fim. Então, você ter também profissionais que estão já no seu limite máximo e que estão numa cadeira de especialista, que está tudo bem. Então, não é ruim não ter potencial, é diferente que não é ruim não ter talento, né? Então, por isso que talento e potencial são conceitos diferentes. Então, a partir do momento que você sobe também o nível do quadrante, é a pessoa que tem potencial para assumir mais um nível na linha hierárquica. E quando a gente sobe também mais 2 níveis, são pessoas que você, um analista, por exemplo, que você claramente vê que a pessoa tem potencial de assumir ainda mais 2 níveis na linha hierárquica. Ou seja, ele pode assumir futuramente uma posição de coordenação e uma posição de gerência, ou um gestor que já tem potencial para assumir um nível de diretoria. Então, está diretamente o potencial à quantidade de níveis hierárquicos e vai depender muito da estrutura a qual você está relacionado para você analisar o potencial. E realmente dentro desse gráfico, né, que é esse template do Ninebox, abaixo é a análise, na verdade, de desempenho, né? Então você faz desempenho versus potencial nesse quadrante, que eu vou colocar aqui para vocês, onde você consegue também identificar de acordo com o método de desempenho que você utiliza. Então isso você tem que ajustar, se é por número, se é por... ainda tem muitas empresas que usam por número, se é por uma classificação que é qualitativa, se você diz que a pessoa atende ou se excede as expectativas. Então, dependendo da sua avaliação, que aliás hoje em dia tem se diversificado bastante, até algumas empresas nem têm mais adotado avaliação de desempenho anual, por exemplo, você consegue ajustar dentro da metodologia Ninebox. Ok, a metodologia Ninebox é só uma ferramenta que eu estou apresentando para vocês, mas eu vou trazer aqui, só para a gente finalizar, 2 alertas importantes. De nada adianta uma empresa levar meses fazendo esse mapeamento de talentos, se ela não está ali ao mesmo tempo fazendo ações de desenvolvimento. Eu já vi empresas pararem todas as ações enquanto está acontecendo o mapeamento de potencial. E também, de nada adianta você levar meses fazendo essa análise se no ano seguinte ou se nos meses seguintes você não faz nada com isso. Ou se você não trabalha um bom programa de retenção, se você realmente não tem ali desdobramentos depois desse mapeamento. Então, ainda mais agora que a gente vem falando sobre metodologias ágeis, esse é um alerta importante para você executivo e para você RH. De nada adianta mapear talentos, mapear potenciais se você não fizer nada com isso. E cada vez mais os ciclos devem ser curtos, onde devem ser eles mais frequentes e com desdobramentos e respostas mais rápidas, que é esse o grande cerne da metodologia ágil. Você não leve tanto tempo, por quê? Porque até lá, eu já passei por isso, em grandes empresas em que enquanto estava se fazendo mapeamento, a gente já sabia que o profissional era de grande valia para uma empresa e a gente perdia ele para o mercado, porque nenhuma ação era feita até o programa de mapeamento ser finalizado. Então, por favor, RHs, líderes, prestem bastante atenção. Sim, é importante mapear talentos, mas desde que você tenha esse olhar mais ágil e que tenha um porquê, porque de nada adianta você mapear se você não fizer nada com isso.